Graça e paz, nós vamos hoje conversar com vocês um pouquinho sobre corpo, alma e espírito. Quero falar um pouquinho dessa dinâmica do ser humano, como que o ser humano foi criado e quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós temos essas três partes em nossas vidas. E não só trazendo um conteúdo teórico, mas quero colocar algumas aplicações práticas nesse entendimento. Vamos ver um pouquinho se a Bíblia nos dá algumas referências a respeito disso. Deus, quando cria o homem, lá em Gênesis 2:7, ele cria o homem, ele monta o boneco, o ser humano, o Adão, ele monta Adão, Deus forma Adão do pó da terra. No que Deus forma o homem do pó da terra, Deus sopra a narina do homem, soprando a narina do homem, o homem vem a ser alma vivente. Lá em Gênesis 2:7 a palavra fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Lá em 1 Coríntios 15:45 fala assim: assim está escrito, o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O último Adão é Jesus, ele foi feito em espírito vivificante. Mas o primeiro Adão foi formado do pó da terra, e quando Deus sopra nas suas narinas, ele se torna alma vivente. Então nós podemos entender que o ser humano ele é dividido em três partes: em corpo, alma e espírito. Mas onde que a gente pode ter um texto na Bíblia, um texto base? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos entender, Paulo nos afirma que nós somos corpo, alma e espírito. E nós queremos conversar um pouquinho sobre essas três partes. Vamos começar pelo corpo. O corpo é os nossos, nós podemos dizer que aqui são os nossos 5 sentidos. São os 5 sentidos. Com o corpo nós nos locomovemos, com o corpo nós atuamos no reino físico. O nosso corpo ele tem o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, que são os 5 sentidos, onde nós andamos nessa terra, onde nós caminhamos nessa terra. Nós andamos e usamos o nosso corpo para tocar pessoas, para expressar algumas coisas. Então o corpo, nós podemos definir ele como os nossos 5 sentidos. E a nossa alma? A nossa alma, ela é composta pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. A alma é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. É isso que a nossa alma é composta: mente, vontades e emoções. Lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela pode separar a divisão entre a alma e o espírito. A palavra de Deus ela é tão eficaz nas nossas vidas que ela consegue separar a alma do espírito. Se ela separa a alma do espírito, então nós conseguimos entender que a alma e o espírito não são a mesma coisa. Há uma diferença entre alma e espírito. E o que o nosso espírito é? O nosso espírito ele é composto por 3 partes também, que é a nossa consciência, a comunhão, que é feita a comunhão com Deus, e a intuição. Consciência, comunhão e intuição. É no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. É no nosso espírito que nós recebemos a palavra de Deus. É no nosso espírito que nós acolhemos a revelação da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela não é
discernida na nossa alma. Ela é discernida no nosso espírito. É no espírito que é discernida a palavra de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque lhe parecem loucuras. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, elas não são discernidas na nossa alma, elas são discernidas no nosso espírito. E quando Adão pecou, Adão caiu, o espírito foi apagado, como se ele fosse adormecido. O homem natural, ele anda com a alma e com o corpo. O homem que não nasceu de novo, por isso que quando Jesus encontra Nicodemos, ele fala, é necessário nascer de novo. O que é o novo nascimento? O homem, quando cai, esse espírito, ele fica adormecido. O espírito, ele adormece. E o homem natural, ele só consegue andar com o corpo e com a alma, porque o seu espírito adormeceu. Por isso que o homem natural, ele não tem comunhão com Deus, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque no pecado, quando o homem peca, esse espírito adormece. Esse espírito adormece. Daí nós conseguimos entender e compreender por que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque o seu espírito, ele está adormecido. Quando Paulo fala em Gálatas, a respeito das obras da carne, que as obras da carne são prostituição, são bebedices, glutonarias, o que são as obras da carne? A alma humana, ela tem várias necessidades. Ela tem várias necessidades. E quando ela busca saciar as suas necessidades no corpo, o que acontece? Obras da carne. Toda vez que a alma do ser humano ela tem uma necessidade e ela busca satisfazer a sua necessidade no seu corpo, gera obras da carne. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele não tem esse acesso da sua alma ou espírito, porque o seu espírito está adormecido. Só que quando nós nascemos de novo, nós temos acesso ao espírito. Quando Paulo fala, ou nós nos inclinamos para as obras da carne, ou nós nos inclinamos para o espírito, ele está falando disso. Ou nós nos inclinamos quando nossa alma surge uma necessidade nela. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com bebida, uma pessoa que tem dificuldade com drogas, uma pessoa que tem dificuldade com pornografia, com lascívia. Toda vez que a alma dela sente aquela necessidade, sente uma necessidade de beber, sente uma necessidade de ver algo pornográfico, de pensamentos de lascívias, toda vez que essa alma sente essa necessidade e a pessoa procura satisfazer essa necessidade no seu corpo, ele vai gerar uma obra da carne. E nessa cadeia que nós estávamos aprisionados. Porque sem Jesus, quando nós não estamos em Cristo Jesus, quando nós não nascemos de novo, nós não temos acesso a essa porta aqui. E se nós não temos acesso a essa porta, a única coisa que nós podemos produzir são obras da carne. A única coisa que nós podemos produzir são o que nós denominamos de pecados. Por isso que nós ficamos aprisionados. Por isso que o homem natural, ele está aprisionado. Lá em Efésios fala que ele é conduzido pelo príncipe da potestade do ar. Ele é preso. Ele não tem como ser uma pessoa espiritual, porque ele não nasceu de novo. Não tem como ele se inclinar para as coisas do Espírito. Por isso que as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. E as pessoas que não nasceram de novo, elas não entendem os planos e os propósitos de Deus. Elas não conseguem viver uma vida guiada pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito está adormecido. E quando nós nascemos de novo, esse Espírito vem à tona. Essa porta de acesso da inclinação para o Espírito, ela é aberta. O Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito.
quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E aqui nós temos comunhão com Deus no nosso espírito. Por isso que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela vem com a revelação no nosso espírito. Toca a nossa alma. Tocando a nossa alma, ela tem acesso ao nosso corpo. Antes, nós só produzíamos obras da carne. Agora, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo. E a palavra de Deus, quando ela vem, ela é revelada no nosso espírito. Ela toca a nossa alma. Quando ela toca a nossa alma, nós começamos a produzir no nosso corpo. Esse é o processo. A revelação vem no nosso espírito. Toca a nossa alma. Por exemplo, se nossa alma está feliz, nós mostramos no nosso corpo através de um sorriso, através de um salto, através de um júbilo. Por quê? Porque elas são interligadas. Nessa interligação aqui nós podemos chamar de mente. Que é a junção do cérebro, que é o corpo físico, o cérebro junto com a alma, forma a nossa mente. Quando nossa alma se alegra, ela expressa através do corpo. E essa junção aqui entre o espírito e a alma, a Bíblia denomina como coração. Aí a gente consegue entender aquele texto que fala lá em Hebreus, sobre a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes e penetra na divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela vem como uma espada de 2 gumes, ela divide isso aqui, ela separa o que é do espírito e o que é da alma, e ela ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela é apta para ver qual que é a instrução, qual que é o pensamento, qual que é a intenção do coração do ser humano. Aqui, ó. Nessa junção. O homem natural, ele só produz obras da carne, mas quando nós nascemos de novo, nós temos esse acesso aqui. Nós temos esse acesso e nós podemos produzir os frutos do Espírito, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala lá, quando Paulo fala em Romanos 12, 1, ele fala assim, apresentai os vossos corpos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como culto racional ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e eficaz. Ele está falando o quê? Pelo amor de Deus, ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Ofereça o seu corpo como sacrifício. Porque toda vez que tua alma tiver uma necessidade, você oferece o teu corpo como sacrifício. Você não busca a satisfação da tua alma no seu corpo. Você fecha essa porta aqui. E toda vez que a tua alma tiver uma necessidade, você busca a revelação em Deus. Toda vez que a pessoa que tem um problema de vício, a alma dela gera uma necessidade de beber. Ah, não, eu quero beber. E satisfazer a necessidade da alma no corpo. Ele oferece, se ele aprende isso, ele oferece o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele oferece o seu corpo e ele vai e se inclina para as coisas do Espírito. Ele começa a buscar as coisas espirituais. Ele começa a buscar a oração, a adoração, o jejum, a leitura da palavra, no lugar de querer oferecer satisfação da alma no seu corpo. Quando fecha essa porta, ele para de produzir obras da carne. E o homem começa a se inclinar para o Espírito. E toda vez que nós nos inclinamos para o Espírito, nós colhemos vida e paz. Quando nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, cada um tem uma função, nós entendermos que toda vez que nós estamos angustiados, nós estamos aflitos na nossa alma, nós estamos sendo tentados a buscar no nosso corpo a satisfação da nossa alma, nós temos que bloquear isso, nós temos que fechar essa porta, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e oferecer os nossos membros para Deus. E depois nós vamos em buscar a satisfação no Espírito. E nós começamos a nos tornar homens espirituais.
Aqui que nós começamos a nos tornar homens espirituais, quando nós começamos a nos inclinar para as obras do Espírito, para aquilo que o Espírito tem nos guiado. E nós paramos de oferecer os nossos membros, os membros do nosso corpo, como instrumentos para o pecado. Mas nós começamos a oferecer a satisfação e buscar a satisfação da nossa alma nas coisas espirituais, onde o Espírito nos guia. Nós começamos a ser libertos de cadeias. Nós começamos a ser livres de cadeias. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala é necessário nascer de novo, ele estava falando disso. É necessário que nós nasçamos de novo, que nosso espírito venha à tona, que o Espírito de Deus venha habitar no nosso espírito. Quando a Bíblia fala lá em João que Jesus, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Essa palavra vida é zoe. É zoe. Vida de Deus, é o Espírito de Deus habitando no nosso espírito. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por isso que, lá no texto que nós lemos, Jesus ele é um Espírito vivificante, ele vivifica o nosso espírito. Por isso que os profetas, eles falavam que Deus não escreveria mais as leis em tábuas de pedra, mas ele escreveria a sua lei dentro dos nossos corações, ele colocaria a lei nos nossos corações. O que é isso? É colocar o seu Espírito no nosso espírito, para que ele nos guie. Mas para que o Espírito Santo nos guie, nós precisamos fechar essa porta. Nós temos que parar de buscar a satisfação da nossa alma no nosso corpo. Nós precisamos parar de gerar obras da carne. E quando nós paramos de gerar essas obras, nós começamos a nos tornar pessoas espirituais. E nós começamos a ter cada vez mais comunhão com Deus. O Espírito Santo cada vez mais vai nos guiando. E nós começamos a entender qual que é essa dinâmica. E nós começamos a vencer coisas que nós pensávamos que nós nunca iríamos vencer. O que é um vício? Um vício é a alma berrando por uma necessidade sendo suprida no seu corpo. A alma berra por uma necessidade, a alma berra por bebida, a alma berra por drogas, a alma berra por pornografia. Quando a alma berra por pornografia, a pessoa busca satisfação no corpo. Isso gera obras da carne. E nós precisamos vencer isso, fechar essas portas e começar a se inclinar por Espírito. Era isso que Paulo falava lá em Gálatas. A inclinação para a carne produz morte, mas a inclinação para o Espírito produz vida e paz. Se nós estamos procurando vida e paz, nós temos que começar a nos inclinar para o Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, os 5 sentidos que nos guiam nesse mundo. Sempre quando uma pessoa morre, o corpo fica sem vida. O corpo nosso é o que falta. O que falta nas nossas vidas hoje para nós sermos plenos? A redenção do nosso corpo. O nosso corpo vai ser, esse corpo que é corruptível, vai ser coberto de incorruptibilidade. Nós vamos receber um corpo novo. E quando a gente quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, a gente for receber um novo corpo, um corpo glorificado como o dele, não vai haver mais obras da carne. Porque a alma não vai mais buscar tentar satisfazer nesse corpo glorificado. A alma, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções é como o nosso HD. É onde tudo que acontece nas nossas vidas é registrado. Tudo que acontece nas nossas vidas é registrado na nossa alma. E o Espírito é o Espírito humano, é o sopro de Deus que vem junto com, quando nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito e é o nosso meio de comunicação com Deus. Aonde o homem natural não tem acesso ainda. Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo, o espírito que estava adormecido, ele ressurge e Deus começa a falar com ele através do Espírito. No Espírito que nós temos comunhão com Deus. Por isso que nós não conseguimos viver uma vida cristã na nossa alma. A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, elas não conseguem ter a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é revelada no nosso espírito. Davi tratava com a sua alma, ele falava assim, por que está abatida dentro de mim, ó minha alma?
Ele conversava com a sua alma. Ele falava, por que você está abatida? E muitas vezes nós temos que conversar com a nossa alma. Fala, por que você está abatida? Pegar textos da palavra de Deus e confrontar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Para quê? Para que nós sejamos livres do pecado. Para que a gente possa viver uma vida de comunhão intensa com Deus. Para que a gente possa ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos confrontar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. E nós precisamos render o nosso corpo a Deus. Não usar os nossos membros para satisfazer os desejos da nossa alma, mas usar o nosso membro como membros de justiça, recebendo a revelação da palavra de Deus, deixando a nossa alma ser ministrada e gerando frutos de Espírito no nosso corpo. Porque o nosso corpo que produz, quando a revelação da palavra de Deus vem no nosso espírito, ele toca a nossa alma, ele toca os nossos membros para as boas obras. Por isso que nós somos chamados às boas obras. A revelação das boas obras vem no nosso espírito, toca a nossa alma e se reflete no nosso corpo, através de um abraço, através de um toque, através de uma oração. Essa é a dinâmica da revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é revelada no nosso espírito. Assim nós começamos a entender que nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Essa foi um entendimento que nós temos sobre corpo, alma e espírito. Nós esperamos vocês para os próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Amém.